Depois de anos, me livrei de velhos hábitos e joguei todos os alicates fora. Bora comigo que eu vou te contar o porquê. Sou podóloga Magali Nascimento e esse é o Podologia 360, o canal por onde você vai ficar informado sobre o que é, o que faz, quais as diferenças e os benefícios da podologia na sua saúde. Joguei fora é muito pesado, né? Isso é uma brincadeira. Eu mudei o jeito de usar, afinal são materiais bons, de qualidade, que não são baratos e merecem um cuidado especial, claro. Mas eu vou te contar a história desde o início, você vai entender. Sou podóloga há muito tempo, bastante tempo, e eu venho da linhagem de manicure. Quando a gente é manicure, a gente só sabe tratar com espátula e alicate. E aí, na podologia, a gente traz o alicate para a podologia. Só que a podologia não é aquele mar que é a manicure, é procedimentos totalmente diferentes. Eu sou virginiana e detalhista, então eu quero a unha totalmente impecável, sem pele, sem coisa arrepiada. E aí o que eu fazia? Dá-lhe alicate, dá-lhe alicate. E recentemente eu fiz um curso maravilhoso que me fez dispersar dos alicates, que eram o instrumento que eu mais usava. E na podologia a gente tem um mar de produtos, um mar de instrumentais, são N possibilidades que a gente pode estar fazendo sem precisar do alicate da manicure. Até mesmo ali por conta da maioria achar que a podóloga é uma manicure especializada, uma manicure de luxo, e a podologia não é isso. A podologia é uma área da saúde, uma área de responsabilidade. A pessoa chega com uma micose, a pessoa chega com uma unha encravada, com uma bactéria, e a gente sabe o que fazer. A gente estudou para isso e a gente aprende como lidar e transformar aquela dor em resultados positivos. De uma manicure que se formou podóloga, quanto podóloga trouxe velhos hábitos da manicure. E no curso de formação de podologia, não ensina as técnicas, as habilidades necessárias para uma carreira inteira. Foi aí que eu fui buscar habilitação e técnicas diferenciadas. Fiz um curso com a Ellen Mota, beijo querida. O curso dela é maravilhoso, maravilhoso, super recomendo. Se você é podóloga que está assistindo esse vídeo, eu recomendo fazer o curso dela porque ela é mara. Eu fiz o presencial, ela literalmente me deu um gás imenso, porque hoje muito do que eu faço na habilitação com as alunas, eu peguei do gancho dela, que pega literalmente na mão do aluno e faz ele fazer o que precisa ser feito. Na podologia eu vim com hábitos da manicure, que manicure tinha o alicate. E eu particularmente, tirava, não em excesso, porque eu sempre prezei o melhor, sem ferimentos, sem lesões. E aí, com os alicates, eu conseguia dar um acabamento muito bom, porém, em muito tempo. Brocas e lixas, que foi o curso que eu fiz, reduziu o meu tempo e o acabamento ficou totalmente diferenciado. Evita lesões, evita ferimentos. Pacientes oncológicos é extremamente viável, porque não pode ter corte, não pode ter lesão. Pacientes diabéticos. Esse curso foi assim, abriu um leque de opções para mim por conta de procedimentos que eu fazia, que levavam um determinado tempo, e agora eu levo menos tempo com um resultado melhor do que eu já entregava. Eu fiz o curso de formação, tanto o técnico quanto a graduação. Na graduação, a gente teve um kit, porém não aprende-se a usar, porque a graduação EAD, ela não tem a prática. Já no curso de técnico, a gente tinha um determinado kit, nesse kit tinha apenas uma broca
das brocas que a Ellen ensina a usar. O curso da Ellen tem várias brocas e ensina a usar todas umas por umas. Antes de fazer o curso eu não tinha noção da quantidade de brocas, quantidade de modelos e para que cada uma servia. No curso técnico, a gente aprendia a usar uma única broca para todos os procedimentos. Esse curso faz usar, cada broca tem um determinado fio, um determinado espessamento, um determinado corte, um determinado lixamento. Com uma única broca não se faz o procedimento completo, coisa que antes a gente fazia. E aí o que acontecia? Eu não conseguia tirar tudo com uma única broca e aí dá-lhe alicate, dá-lhe alicate. Hoje, com as brocas corretas, consegue-se dar um acabamento preciso, perfeito, apenas com brocas e lixas. Lixa, no técnico, a gente aprende a manusear apenas para lixamento de unha. As lixas não são apenas para unha, certo? Tanto para a pele ao redor do dedo, quanto para diminuir a onicofose, diminuir os procedimentos, o tempo dos procedimentos. Na época que eu era manicure, tinha uma cliente, na época, que ela chegou para mim a primeira vez e ela tinha muita onicofose, muita. Na época eu não sabia nem o que era onicofose, que é a pele do dedo totalmente espessa, quase que emendava aqui. Por quê? O profissional que ela ia antes retirava demais. Com a técnica que eu tinha de manicure, eu fazia a retirada mínima necessária, sendo a máxima cabível, sem danos, sem lesões. Se é hoje esse processo que eu levei meses para corrigir, de um trauma que ela vinha de anos mantendo aqueles cortes incorretos, eu levei meses para corrigir. Se é hoje, com esse método, coisa de 2 meses resolveria o problema dela. Totalmente. Então, a gente ganha em tempo de atendimento, em recuperação da pele, em procedimento pós-atendimento, que não fica pele sobrando, não fica pele espetando. Geralmente, a pessoa quando faz unha pela primeira vez, principalmente numa determinada idade da adolescência, quando retira a cutícula pela primeira vez, costuma arrepiar. Esse método de brocas e lixas, isso não acontece. Não tem um rompimento da pele, ele tem um corte contínuo. Então não sobra peles para ficar arrepiando, nem na mão e nem no pé. Quer saber como eu faço a utilização dessas brocas e lixas? Lá no meu Instagram eu sempre posto, ou no feed ou nos stories, alguns videozinhos do uso das brocas e das lixas. Eu gosto muito de falar que eu gosto de trabalhar com resultados. Esse negócio do paciente vir até mim e ficar escravo do meu procedimento, eu não recomendo. E aí o que eu falo sempre? O paciente vem a mim porque ele tem um determinado problema. Eu solucionei o problema dele, ele não precisa ficar vindo. Claro que tem uns que gostam do procedimento, querem ter essa atenção especial, porque o atendimento de podologia é diferenciado. Não somos uma manicure de luxo, somos profissionais da área da saúde e é claro que eles sempre querem voltar. Esses procedimentos com brocas e lixas são menos invasivos. A gente tanto ganha melhor benefício tanto para o paciente quanto para a gente. É menos tempo de procedimento, mas assim, a gente ganha tempo em conversar mais com o paciente, de ver outras patologias. É menos invasivo, então a probabilidade de machucar um paciente com uma broca ou uma lixa é quase zero, coisa que com um alicate não é bem assim. Por isso que eu falo, a podologia não é para ser o paciente ser escravo da podologia. Resolveu o problema, ele pode ir embora. Eu dou alta, com certeza. Outro dia eu atendi uma paciente que as unhas do pé dela tinha até parecido o formato das unhas com o formato da unha da mão.
de tão juntinho que era. Tudo porque procedimentos inadequados que eu andava realizando. Quando eu terminei o procedimento apenas com brocas e lixas no pé dela, ela falou assim: nossa, mas você não usa alicate? E o resultado ficou muito melhor do que quando tirava aquele monte de pele com alicate. Aí foi onde eu falei para ela: a podologia não é uma consulta para você viver escrava. Solucionou o seu problema, você tem alta e pronto, acabou. Se é isso que te incomoda, soluciona o problema e acabou. Muitas pessoas me procuram porque tem micose. Micose como tratamento feito com brocas e lixas é extremamente viável, extremamente saudável, sem ferimentos. Aprendi no curso o manuseio com as brocas de tungstênio, brocas de cerâmicas, para fazer o debridamento da lâmina acometida por fungo, pelo acometimento daquela pele macerosa, sem causar trauma, sem causar danos. É claro que o paciente depois fica super satisfeito. Tem pacientes meus que com 3 procedimentos já viram uma melhora totalmente incrível da micose, que está vendo o resultado e sem danos, sem sangramento. Tem uma paciente que falava que toda vez que ela ia fazer unha, para tirar o que incomodava, enfiava-se o alicate até não sei o que, e ela saía de lá toda vez com o dedo sangrando. Ela vem para mim, eu nem pego no alicate, a não ser para cortar a unha, faço o procedimento dela todo com brocas e lixas, a unha fica do jeito que ela gosta. A cutícula bem fundinha, aquele acabamento perfeito, aquela pele viçosa, saudável. Outro dia também fiz um polimento numa unha. A paciente chegou para mim no próximo atendimento e falou assim: menina, você foi tão rápida que você passou base na minha unha e eu nem vi. Eu falei: não, eu não passo a base. Ela falou assim: mas está brilhando. Eu falei: ó, polimento que eu fiz para selar todas as cutículas da sua unha. Tenho certeza que você está aí assistindo o episódio pensando: será que isso é para mim? Será que eu mereço me livrar dessa unha encravada com brocas e lixas? Será que essa micose que eu tenho há determinado tempo vai solucionar com brocas e lixas? Tem uma paciente, isso na época que eu ainda tinha um salão e atendia de podóloga. Ela me ligou e falou assim: eu queria um horário para fazer o pé. Como eu tinha o serviço de podologia e o serviço de manicure, eu perguntei para ela: fulana, tudo bem? É pé normal ou você tem alguma queixa? Aí ela falou assim, que ela olhou pro pé dela e falou assim: é normal. Aí na hora que ela chegou aqui, eu passei ela para manicure. Aí ela falou assim: escuta, mas eu não marquei o pé com ela? Ué, mas você falou que o pé era normal. Normal no sentido de não ser preciso da podologia. Ela falou assim: tá, meu pé é normal, mas eu queria passar com a podóloga. Aí surgiu o termo pé normal, pé de podologia. Claro que todos os pés devem passar por uma podóloga, a não ser que a pessoa não queira. Mas se você tá aí pensando: é pra mim? É pra você. Venha ver se é o que você gostaria de ter há muito tempo e não tinha achado o profissional adequado ainda. Então, bora você também vir conhecer esse método exclusivo. Exclusivo sim. Magali, mas você aprendeu esse método num curso. Sim, mas a habilidade que eu tenho com o método que eu aprendi, só eu tenho. Venha você também ter tratamentos mais assertivos, menos doloridos e mais eficazes, com resultados plenamente satisfatórios. Bora! Muito obrigado pela sua audiência. Desculpe a voz fanha, que eu estou aqui com uma alergia terrível de massa corrida. Quem viu os stories lá viu que eu estava fazendo arte esse final de semana. Esse é mais um episódio do Podologia 360.
Se você ainda não me segue, começa a seguir, ative o sininho para assistir, para receber, né, as notificações de todos os vídeos. Beijo, com Deus, até a semana que vem.